Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o Ótimo Carcereiros, do Dr. Drauzio Varela. Eu tenho uma outra resenha de um outro livro do Dr. Drauzio aqui, que é Por um Fio, um livro que eu gostei muito. Eu vou deixar o link da resenha aqui na descrição do vídeo. Esse livro foi lançado em 2012. Tem um outro livro que foi lançado em 2017, que é Prisioneiras, que eu quero ler também, mas eu não tenho ainda. E esse livro foca o Carandiru, o livro focava na vida mais dos prisioneiros. Aqui foca na vida dos carcereiros, das dificuldades desse trabalho, do quanto é perigoso e como a violência muitas vezes está em contato sempre com a violência, muda o homem. Então, aqui ele cita, né, brevemente, então, um massacre, mas né, não é o foco. Aqui, né, conta histórias que ele ouviu de amigos carcereiros e ele mesmo, né, que o Dr. Drauzio trabalhou em vários presídios e muitas vezes de voluntário. E ele fala assim que ele sempre teve uma fascinação por filmes. Por que ele quis trabalhar em cadeias? Porque ele sempre teve uma fascinação por filmes de cadeia e pela marginalidade. Então, quando ele tinha 12 anos, ele fugia de casa e ia lá para uma rua assim mais afastada onde as prostitutas trabalhavam, os cafetões, e ficava lá espiando. Quer dizer que sempre teve uma atração por pessoas que viviam à margem da sociedade. Então, assim, aqui tem diversas histórias, vou falar um pouquinho que a cadeia muitas vezes muda a pessoa. Por exemplo, tem esse exemplo do Hulk, que é um carcereiro, que ele tem esse apelido justamente porque descreve aqui que ele era tão grande quanto um guarda-roupa de duas portas de casal. Mas só que apesar do tamanho dele, ele não era uma má pessoa, dizem que ele tinha um coração equivalente ao tamanho. E ele disse assim que ele virou carcereiro porque um dia um amigo do pai dele falou: "Ah, com esse tamanho ele tinha que ser boxeador ou ou guarda de presídio". Dele resolveu ser guarda de presídio. Só que daí o Dr. Drauzio acompanhou e viu a mudança nele, que ele ficou muito assim revoltado com o estupro que teve na cadeia de um rapaz. Ele vai lá ver quem que fez isso onde foram fazer isso, e pega e age com violência com as pessoas que fizeram, com os dois presos. Um ele levanta assim, joga na parede, outro ele dá um soco assim que a pessoa fica sem ar. E nessas ele começou a mudar assim. Ele viu, né? Ele ficou muito indignado com aquela violência. Daí tem uma cena aqui que ele fala que eles põem os presos no pau de arara, ele tá torturando o preso para falar, contar, não me lembro o que que é. E daí ele soube que no andar de cima tinha um preso suicida com a corda no pescoço se ameaçando se matar. Então ele corre lá e lá ele tem muita delicadeza para falar com esse preso, ele conversa, tipo, pede para ele dar a mão para ele, que o preso já tá assim com a corda no pescoço no banco, em cima de um banco, sem coragem de pular, de se soltar, e ele conversa com esse preso, fala que não precisa fazer isso, né, que o preso é bem jovem, tem 19 anos, ele fica lá com, assim, uma grande sensibilidade, mas alguns minutos atrás ele estava torturando um preso, então daí é uma coisa bem ambígua. Ele consegue, né, tirar o preso de lá, eles abrem a carceragem e ele pega e abraça esse rapaz e eles choram, esse prisioneiro, e eles choram juntos e depois ele volta lá para maltratar o outro prisioneiro, né, para conseguir uma resposta. Então, tipo, ele é uma personagem bem ambígua, é um exemplo de como o contato com a violência muda a pessoa, muda o homem. Aqui também vou citar dar umas pinceladas em algumas coisas. Por exemplo, ele fala aqui que na cadeia, algumas cadeias são divididas assim, tá? A parte dos presos, assim, em geral, e tem a parte do amarelo. Que a parte do amarelo é onde ficam, assim, os presos que ficam 24 horas por dia trancados, não saem para nada, só aqueles presos que são jurados de morte, talvez por isso são estupradores, endividados, roubaram a droga de alguém. Então esses presos estão esperando assim serem realocados em uma outra cadeia quando dá tempo, né? Que às vezes, né, eles acabam sendo assassinados antes. E tem o amarelo, né? E o amarelinho é para, né, para presos que não estão jurados de morte, mas tiveram faltas mais pequenas, como por exemplo, desobedeceu alguém, falou que ia matar e não matou. Ou tem uma coisa que eu achei engraçada, que é, por exemplo, no dia da visita, passou e não olhou, passou pela mulher de alguém, tem que olhar para o lado e não olhou. E também se no dia da visita tava com a camisa com o segundo botão desabotoado.
Então, amarelinha pra, né? Mas os carcereiros de Pavo hoje têm que trabalhar no amarelo, porque no amarelo os presos estavam desesperados, jurados de morte, eles podiam pegar um dos carcereiros e fazer de refém para ser colocado de logo num outro presídio. E o Dr. Drauzio falou que ele, todo esse tempo que ele trabalhou, se voluntariou em presídios, ele nunca sofreu ameaças, porque o médico é visto sempre como uma figura, assim, muito respeitada pelos presos. Eles precisam do médico, né? Imagina o médico voluntário não volta, ou, né? Então, ele sempre foi muito respeitado, nunca sofreu ameaças nem nada do tipo de violência. Mas ele fala assim que nem sempre é fácil, sabe? Assim, tipo, trabalhar no presídio, assim como médico, sabendo que muitos deles, assim, cometeram crimes horrendos. Por exemplo, ele cita aqui de um preso que foi lá choramingando, que tava com uma gripe, né? E ele olhou e se lembrou que aquele preso tinha decepado a cabeça de dois colegas, né? E daí ele tem que tratar, né? E tem outro caso que tinha esse preso que ele foi atrás de remédio para ele, de internação, porque ele estava mal, e depois ele soube que esse preso tinha matado uma criança e a família dela. Então ele fica pensando assim, se eu soubesse que ele tinha feito isso, será que eu teria me empenhado tanto para salvar a vida dele? Dessa questão de ética, assim, né? Porque pende, né? Porque ele é humano, ele diz que ele também sente raiva quando ele vê crimes bárbaros, assim, desse tipo, assim, tipo, né? Mas ele, como médico, ele acaba, né, tratando todos. Até tem um, um presidiário que ajuda ele na hora da consulta falou assim, ai doutor, você tem mania de examinar todo mundo, até quem não vale o ar que respira. Bom, eu vou tentar não me estender, mas aqui fala assim também que na cadeia assim tinha um palco no Carandiru que eles faziam assim esse palco assim shows assim e uma das pessoas que vinha bastante muita gente deve ter visto no filme Carandiru é a Rita Cadillac, ela ia no presídio, né, fazer shows entre outros. Então, um dia eles foram fazer o show e precisaram pedir um palco emprestado. O carcereiro Chiquinho, os nomes da maioria foram trocados, sabe? Porque muitos ainda são funcionários públicos, né? Alguns já se aposentaram. Daí eles precisaram de um palco, pediram um palco emprestado para outro lugar, e armaram o palco e disseram que eles iam precisar, quem emprestou o palco disse que ia precisar do palco 2 dias depois. Então, no dia seguinte, 7 da manhã, os trabalhadores iam vir desmontar o palco. Então, daí, quando acabou o show, o Chiquinho falou, ó, não deixa os presos pegar nada desse palco, porque eles podem muitas vezes pegar madeira para fazer cama, banco, armário e os ferros do palco para fazer armas. Então ele falou, não deixa os presos assim pegar nada, porque eles vão buscar o palco no dia seguinte. Daí no dia seguinte, 7 da manhã, vieram, né? Essa parte é até cômica. Vieram os trabalhadores desmontar o palco. E quando eles chegaram no pátio com o Chiquinho, ele não conseguia acreditar no que os olhos dele estavam vendo. Não tinha nada do palco. O palco sumiu, não restou uma madeirinha, um cisco, nada. Tipo, imagina só, eles tiraram tudo e levaram. E daí, tempos depois, descobriram que parte desse palco eles usaram para fazer um túnel, para a estrutura de um túnel, né? Mas imagina só um palco grande e sumiu tudo. E fala assim que aqui ele fala assim, tipo, da superpopulação nas cadeias e que por mais que as pessoas queiram ignorar os presos que estão lá, porque que nem fala assim que tem um carcereiro que tem na entrada do escritório dele, um carcereiro não, delegado, escrito assim, é mais fácil um camelo entrar pelo furo de uma agulha do que um rico ficar nessa penitenciária. Porque eles falam assim que mesmo que as pessoas queiram ignorar a situação dos presos, tão empilhado, azar, eu acho que só vão, uma hora, eles vão sair de lá. Eles então isso aí é problema de todo mundo, porque uma hora eles vão sair de lá. E então seria interessante que ele fala aqui se as empresas dessem a oportunidade de para eles trabalhar lá dentro, para não sair assim de volta para o crime. Então eles vão voltar para as ruas. Ele fala assim que acho que as pessoas vão se importar mais com a situação e as condições das cadeias, assim, quando o filho do rico foi parar na mesma cela que os outros presos comuns, os filhos dos pobres. Daí sim vai ter uma
Então ele fala do que essa superpopulação a superpopulação na cadeia também é importante, assim, uma prevenção desde o início, por exemplo, o planejamento familiar, para que não se tenha muitos filhos que vão acabando sendo jogados no crime, e assim dar oportunidades de trabalho, de estudos também para os jovens não caírem no crime. Ahn, Outra coisa aqui que eu ia falar, assim, vou tentar, né, resumir meus vídeos às vezes ficam muito longos. Que nem ele fala aqui que o problema é que os carcereiros sempre convivem com. Aqui tem uma história de uma fuga aqui no final que é assim, parece uma coisa de cinema que aconteceu, sabe? Uma tentativa frustrada de fuga, sabe? Então, assim, aqui tem muitas histórias assim bastante violentas, né? De carcereiros que foram assassinados até fora do presídio, né? Jurados de morte. E então o Dr. Drauzio fala assim que ser médico no presídio mudou muito ele. Ele tem uma outra perspectiva da vida. E ele conta aqui no final sobre uma festa que ele tava para ir com a mulher dele, um jantar, e ele tava atrasado porque ele tava atendendo os presidiários numa fila, e daí ele tava até irritado porque ele pensou, nossa, eu tô aqui atendendo eles podiam até me assaltar na rua, quantos deles não hesitariam em me assaltar na rua? Daí ele atende os presidiários, vê quem realmente precisa e vai pra festa. Daí, quando ele chega lá na festa, ele não vê a hora, ele fica aborrecido, pensando nos presos, pensando, então ele pensou assim, eu tava louco pra sair da cadeia, agora que eu saí lá do presídio, eu tô aqui na festa, pensando no presídio e aborrecido, né, querendo sair daqui, porque ele ficou olhando as pessoas conversando amenidades, sobre Nova York, sobre coisas assim, supérfluas, e ele ficou pensando, ai, naquelas pessoas aqueles presos, esperando na fila, tudo em fila, assim, tipo... Então, assim, o Dr. Drauzio é uma pessoa, assim, muito... ele tem muita sensibilidade, eu gosto muito dele, gostei muito desse livro, e eu sigo o canal dele, sigo o canal do Dr. Drauzio também, ele fala muitas coisas de saúde, entre outras coisas, em entrevistas. Então, ele é uma pessoa, assim, que eu acho incrível, porque ele ficou pensando, né? Ficou pensando até num rapaz que ele viu assassinado aquele dia enquanto ele estava na festa. Ele não podia falar com ninguém. Ele disse que não queria falar na hora da festa sobre um rapaz que foi assassinado, né? A facada, né? No meio da festa dele. Pensou. E daí ele fica pensando assim, né? Eu tô aqui, né? E eu tô pensando naquelas pessoas do presídio. Então, é um ótimo livro, fica a dica. Eu vou mostrar agora o que eu tô lendo. Eu tô lendo o Incidente de Antares, do Érico Veríssimo. Eu tô no início, não passei ainda as primeiras 200 páginas, que não é que é a parte da história, né, do Brasil, da política. Mas tem gente que diz que é muito arrastada essa primeira parte, mas na verdade eu não tô achando tão arrastada, até é bem interessante. Porque eu gosto de história, né? O primeiro é Érico Veríssimo, eu não li O Tempo e o Vento. E eu tô lendo também O Curtiço, do Aloysio Azevedo, e esse livro eu já li umas 3 vezes, acho que essa é a terceira ou a quarta. Tá muito bom, e um desses vai ser minha próxima resenha, ou eu vou fazer uma resenha sobre filmes, vamos ver. Então é isso, obrigada, se inscreva, dá um like.